Bom dia a todos, meus irmãos e irmãs, e todos que ouvirem essa pregação. Que Deus assim possa abençoar ricamente os que ouvirem, pois na verdade a palavra de Deus, ela é ensinada para poder orientar o povo de Deus, o povo que muitas das vezes até pensam que já tem a verdade, já está na verdade, e que não precisa de mais acréscimo, mas a nossa escritura, que é de todos, ela diz que devemos conhecer as escrituras e prosseguir, não deve parar, né? E também Jesus falou: examinai as escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, gente, tudo está nas escrituras sagradas. Às vezes nós temos estudado alguns livros, e até mesmo livros de teólogo. Eles tentam colocar muita coisa, ou seja, muita ênfase em cima da palavra de Deus, algo que ela não precisa. A palavra de Deus, ela é uma palavra inspirada por Deus, usando homens. Então, essa mesma palavra, ela não precisa de nenhuma interpretação humana, nenhum entendimento humano. Ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo, que a inspirou para que ela viesse ser escrita. Nada mais do que isso. Então, quando nós transmitimos a palavra que está escrita, o Espírito Santo se encarrega de revelar a você que ouve, né? A Bíblia diz: ouvi e a vossa alma viverá. Foi o profeta Isaías que falou sobre isso. Ouvi e a vossa alma viverá. Então, a palavra de Deus, ela é o pão que desceu do céu, ela é um alimento para alimentar a alma, porque o corpo vive de alimento físico para não morrer. A alma vive de alimento espiritual para não morrer. Então, amados irmãos, eu estou com as escrituras abertas aqui na mão, e aonde nós iremos ler do capítulo 8, né? Do capítulo 8, a partir do verso 28, nós vamos ler essa escritura, e Deus vai nos abençoar. Lá no Velho Testamento, o sacerdote entrava no templo e ele lia as escrituras, e as pessoas eram abençoadas em ouvir as escrituras lidas. Não é diferente hoje. Nós, ao ouvirmos as escrituras, somos abençoados através da mesma. Então, aqui diz assim, capítulo 8, verso 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Então, amados irmãos, Jesus estava sendo perseguido, Jesus estava sendo rejeitado pela sua gente judeu, no qual ele veio para eles. Mas eles afirmavam que eram descendentes de Abraão, eles afirmavam que eles eram de Deus, e eles afirmavam conhecer a lei de Moisés, mas Deus se manifestou em carne no meio deles e eles não puderam conhecer, não puderam ver, não puderam compreender, até que viram fisicamente, mas não tiveram nenhum entendimento de quem era ou quem era
aquela pessoa. Então, amados irmãos, hoje é um tempo que as coisas se repetem. As coisas se repetem. As pessoas dizem que conhecem a Jesus, que servem a Jesus, mas as pessoas sempre estão colocando a palavra de homens acima da palavra de Deus. Isso é um perigo muito grande, meus irmãos, minhas irmãs. Isso é terrível. A palavra de Deus, ela não precisa de substituição, ela é única. Ela é suficiente para alimentar a alma de um homem sedento. Ela é suficiente para alimentar a alma de um homem faminto também. Então, ela é exclusiva e ela veio para o povo de Deus. Quando digo povo de Deus, é o povo que dá crédito, o povo que recebe, porque a Bíblia diz, nós vamos ver daqui a pouco na leitura, que quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Escutar, irmão, não é apenas ouvir o som que está ecoando, mas ouvir quer dizer dar crédito, parar, né, e dizer assim: eu creio nisso, eu recebo isto, eu quero praticar isto. Então, aqui eles estavam criticando a Jesus e Jesus disse assim: olha, quando levantardes o Filho do Homem, quer dizer, quando ele fosse crucificado, levado àquela cruz. E nós sabemos que quando isto aconteceu, eles disseram: realmente, este era o Filho de Deus, que eles mataram, né? O qual eles falavam tanto e não sabia quem estava ali. Então aqui no 29 diz: e aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. Então, observe que o Pai, que é Espírito, estava naquele corpo o tempo todo. Aí, quando rejeitaram aquele corpo, estavam rejeitando o próprio Pai. Que coisa, né? Muito interessante. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Tá vendo, amados? Às vezes, não é apenas irmos a um culto e ficar o mês inteiro sem ir, ou 2, 3, quanto tempo for sem ir no culto, irmãos. Nós precisamos conhecer a vontade de nosso Deus. E a vontade de nosso Deus é que nós amemos uns aos outros. E como devemos amar uns aos outros, estar sempre afastado um do outro? Não, temos que estar perto, porque quem ama não fica distante. Quem ama sempre quer estar perto. Há um desejo ardente de estar perto. Então aqui Jesus disse que aquele que me enviou está comigo. O Pai que me tem não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, para fazer o que agrada a Deus, a Bíblia diz que não devemos deixar a congregação, como é costume de muitos. Então, quando nós ficamos fora da congregação, nós estamos deixando a congregação, sabendo que haverá culto tal dia e você não comparecer, você está deixando a congregação, né? Então a congregação precisa da sua presença para ajudar outros, porque nós às vezes fazemos convite às pessoas para ir ao culto, ou até mesmo você próprio pode fazer, e de repente aquela pessoa vai ao culto, você não vai. De repente outros vão ao culto, você não vai. Aquilo acaba causando uma tristeza naqueles que vão ao culto, um desânimo. Então, amados irmãos, quando nós nos tomamos aquela decisão de estar na casa de Deus todos juntos, então você cria ânimo um no outro. Você observa que você está sendo contribuinte para aquela obra avançar, para aquele povo estar indo à casa de Deus e desejando levar seu vizinho, levar seu parente, levar seu amigo, sempre levar alguém. Por quê? Porque esse é o desejo de ver a obra de Deus crescer,
E isto faz parte da vontade de Deus, não é fazer a nossa própria vontade. Então, amados irmãos, observe aqui que Jesus ele não estava preocupado em fazer a sua própria vontade, o qual não acontece com muitos de nós hoje. Hoje nós estamos querendo fazer a nossa vontade. Temos o desejo de ir aqui, nós queremos ir, vai. Temos o desejo de querer ir ali, nós iremos. Mas o desejo de ir à casa de Deus é muito pouco, ou quase nenhum. Irmãos, isso não pode continuar desse jeito. Nós temos que tomar uma iniciativa acerca do reino de Deus, ao qual nós falamos que estamos indo. Não podemos deixar o esfriamento tomar conta do nosso coração, das nossas vidas. Nós precisamos ter ânimo. Espelhe no pastor, na família do pastor, na esposa do pastor. Espelhe-se, o pastor não falta, o pastor está sempre nos cultos, sempre nos cultos. Assim a igreja deve tomar essa mesma posição, estar sempre no culto e pensar, não, eu vou para o culto que o pastor não pode ficar só. Vamos estar lá, vamos animá-lo. Ele está nessa caminhada, nessa animação, vamos animá-lo. Não vamos entristecer com a nossa ausência. Então, aqui nós encontramos Jesus falando que ele sempre estava procurando fazer a vontade do Pai, ou fazer o que lhe agrada. Então, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Está você fazendo o que agrada a Deus? Você já parou para analisar isso? Está agradando a Deus o que você está fazendo? Então, amados irmãos, vamos continuar aqui na leitura. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele, em Jesus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Agora veja, aqueles que creram em Jesus. Jesus agora vira para ele e diz assim, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra. Olha para onde Jesus está chamando aqueles que creram em Jesus, no qual nós agora chamamos a vossa atenção, que também dizem crer em Jesus. Você tem que fazer isso aqui, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Querem ser discípulos de Jesus? Você tem que permanecer na palavra. Não pode sair da palavra. Amados irmãos, não queira ser discípulo de pastor, não queira ser discípulo de apóstolo, não queira ser discípulo de bispo, não queira ser discípulo de evangelista, não queira ser discípulo de profetas, não queira ser discípulo de igreja, queiram ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão que desceu do céu para alimentar a tua alma. Ele mesmo é quem vem nas nuvens para poder te levar daqui, desta terra. Ele é o salvador da tua vida. Ele é o curador, ele é o teu libertador. Ele é aquele que providencia todos os dias aquilo que você necessita. É Jesus sozinho. Não precisamos de nenhum intermediário. Vamos ficar com as Escrituras, no qual ele tem nos advertido sempre: examinai as Escrituras, cuidado ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Aí aqui ele volta e diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falando isso, gente. Jesus sabia que as pessoas iam tentar introduzir em nós coisas que não eram a verdade, coisas que pareciam a verdade. Irmãos, a Bíblia chega a dizer que o evangelho da perdição, ele é parecido. Oh, gente, pelo amor de Deus, ele é tão parecido que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Meus irmãos, vamos ver qual é o evangelho que é parecido com o evangelho de Jesus Cristo, mas não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, voltando aqui a repetir,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora veja que coisa. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Aqueles que estavam replicando com Jesus, somos descendência de Abraão. E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? As pessoas pensam que está servindo a Jesus, mas quando tem intermediário no meio, não é a Jesus. Jesus, você vai a ele sozinho, irmãos, porque ele abriu esse caminho. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está aqui escrito em João 14, né? Aonde primeiro ele diz assim: disse-lhe Jesus, 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, Jesus. Quer ir a Deus? Jesus. Quer ter salvação? Jesus. Quer subir no arrebatamento? Jesus. Quer ir para a eternidade? Por onde você anda? Por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz aqui, ó: se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, irmãos, as pessoas conheciam Jesus como filho de Maria e de José. Não conhecia Jesus sendo o Verbo de João 1:14. O Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio. Oh, amados irmãos, conhecer a Jesus apenas como homem, como a segunda pessoa de uma Santíssima Trindade, é fácil. Mas conhecer Jesus como um único Deus e a vida eterna, aí é só para quem é revelado pelo próprio Espírito Santo, que diz aqui, ó: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai. Muitos dizem ninguém vai, mas aqui é ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, aonde o Pai estava para se conhecer, se Jesus estava apontando para ele, então o Pai, que é Espírito, estava em Jesus. E será que as pessoas estavam conhecendo? Ou será que as pessoas ainda conhecem hoje? Eles estavam querendo matar Jesus, eles estavam querendo matar Deus, porque Deus estava em Jesus. Então, que coisa! Temos que tomar muito cuidado, porque aquele Jesus, o qual nós dizemos servir, ele vai sentar para poder mostrar que nós não servimos. Porque ele disse que ele não julga, mas já tem quem o julgue. Quem julga é a sua palavra. Então essa palavra vai manifestar para mostrar se somos verdadeiros ou se não somos verdadeiros. Então disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Vocês estão vendo a pergunta de Filipe qual é? Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Agora veja a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Irmão, se Jesus não fosse Deus, ele não fazia essa afirmação aqui. Porque Filipe não pediu para ver o filho. O filho ele já estava vendo, ele queria ver o Pai. E ele disse: como diz, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele quis dizer, em outras palavras, que Filipe não sabia quem ele era. Como muitos ainda não sabem quem ele é, mas precisamos saber quem é ele. Jesus, ele é
a palavra, ele é o próprio Deus que se manifestou em carne e andou em nosso meio. Lendo nas escrituras aqui de concordância, eu vi o teólogo falando que Isaías, ele errou quando expressou que Jesus era Emanuel, porque Emanuel quer dizer Deus conosco, querendo dizer que Jesus não é Deus conosco. Ele não era Emanuel. Gente, nós temos que entender uma coisa. Deus, ele é Pai sobre nós na criação, mas ele é Deus conosco através do Filho, que é a palavra manifestada, feita carne. Deus entre nós, Deus conosco. Mas o mesmo Deus, ele é o Espírito Santo, o Consolador, habitando em nós. Deus sobre nós, Deus entre nós e Deus em nós, o mesmo Deus. Isso não divide, não faz três pessoas. Precisamos conhecer Deus realmente como Ele é, as manifestações em tempos diferentes. Deus se manifestando em tempo diferente. Deus hoje está se manifestando como Espírito Santo Consolador, habitando na igreja. Tudo que era Deus derramou em Cristo, tudo que era Cristo derramou na igreja. Então, se realmente Ele tem derramado em você, não fique em casa nos dias de culto. No dia de culto, vá levar o seu sacrifício ao seu Deus, o seu Criador, que é o seu culto, o culto racional, o culto com entendimento. Então, prosseguindo aqui, ele disse, continua dizendo no 10 de capítulo 14 de João, ele diz assim: não crê tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Jesus não estava fazendo uma obra de um corpo humano, de uma carne humana. Ele estava fazendo a obra de Deus. Então, amados irmãos, essa obra de Deus deve manifestar em cada um de nós. E como essa obra vai manifestar em nós se nós não estamos amando um ao outro? Se nós não estamos tendo aquele desejo de estarmos juntos, de levar mais um, de ver a obra de Deus sendo manifestada, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertadas. É isso que nós precisamos manifestar e levar o povo. Meu Deus, o Evangelho não é apenas falar de Jesus, é manifestar Jesus. O Evangelho não é apenas falar da obra de Deus, é manifestar a obra de Deus. O Evangelho não é apenas falar do poder de Deus, é manifestar o poder de Deus. Ele disse que obras maiores do que essa faríamos, porque estamos aqui. Ele já foi, subiu, apesar que é Ele mesmo quem faz essa obra estando em nós, habitando em nós em forma de Espírito Santo. Então, amados irmãos, precisamos muito conhecer quem é Jesus. Precisamos muito viver aquilo que nós estamos dizendo que cremos. Fomos à igreja, louvamos, cantamos e falamos que recebemos Jesus em nossas vidas. E cadê aonde nós estamos mostrando que Jesus está em nossas vidas? Chega o dia de culto, um domingo, não se aparece na igreja. Chega no próximo culto de oração, não aparece ninguém na igreja. E dizemos que somos servos do Senhor, que estamos manifestando a obra de Deus? Irmãos, quando Jesus ainda jovem, o corpo, eles foram para uma festa em Jerusalém e ele estava tão interessado com as coisas do Pai que os pais naturais dele, que cuidava dele, foram embora e ele nem estava aí. Ele ficou lá tratando dos negócios do Pai. Não do Pai físico, mas do Pai espiritual, do próprio Deus.
isso não tem acontecido conosco. Nós não estamos muito preocupados com os negócios do nosso Pai Celestial. Nós estamos preocupados muito com as coisas daqui. Temos que cuidar das coisas daqui, sim. Temos que trabalhar, sim. Temos que subir e descer, sim. Mas não devemos esquecer da obra de Deus que foi confiada a você. Foi confiada a mim, foi confiada a nós. Deus vai cobrar isso de cada um de nós, seus talentos que ele deu àqueles 3 homens. O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Ou Deus não te deu nenhum talento? Deus deu a cada um de nós um talento. Mas esse talento, irmão, não é só pregar, não. Esse talento também é a sua presença na casa de Deus que conta muito. É a sua atitude naquilo que você contribui com suas ofertas, com seus dízimos. Você não é obrigado, você não é forçado a dizimar, mas se você ama a causa de Deus, se você ama a obra de Deus, você faz isso livremente. Você não tem que ter medo de não ser abençoado. Você não tem que ter medo do devorador entrar na sua casa e destruir suas coisas. Não é isso o evangelho. Você não tem que praticar as obras de Deus porque você tem medo de ser destruído. Você tem medo de não ser bem-sucedido. Não, não é isso. Temos que praticar a obra de Deus porque amamos a obra de Deus. Então, amados irmãos, eu quero encerrar esta pregação nesta manhã aqui, aonde as pessoas destrincham Deus e faz dele 3 pessoas distintas. Aonde Jesus diz assim, 14:15, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Olha bem, os meus mandamentos, não é o mandamento do Pai, é os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Irmãos, essa escritura aqui parece que ela divide. Mas eu quero chamar a atenção para a escrita. Examinai as escrituras, foi o que Jesus mandou. Examinai. Então, examinar é ler e ver o que ela está realmente dizendo. Agora, veja bem. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é esse Consolador, o qual ele está falando? Ele responde aqui embaixo, o Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há 2 verdades, há uma só verdade, né? Não há 2 verdades, é uma só verdade. Então ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Agora, quem é o mundo que não pode receber? O mundo que não conhece a Jesus. O mundo que não conhece a Jesus não é o mundo lá fora, os beberrões, os cachaceiros, o mundo religioso que não conhece a Jesus. Fala muito de Jesus, prega muito a Jesus, mas não conhece quem Jesus é. Eu vou te mostrar que não conhece aqui, através dessa mesma leitura aqui, O mundo não... Aí ele diz aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Irmão, agora veja bem, não conhece. Para conhecer, teria que estar ali presente. Teria que estar ali. Porque para Jesus fazer essa citação, essa afirmação aqui, não conhece. Agora vira para o discípulo e diz assim, veja que estava ali. Mas vós o conheceis. Os discípulos conheciam. Os demais não conheciam, mas o discípulo conhecia. Agora veja, porque habita convosco e estará em vós. Ele estava falando de quem aqui? Se ele estava falando do Consolador, que ele ia rogar ao Pai para enviar, o Consolador que o Pai ia enviar no nome dele. Então ele disse que o mundo não conhecia, o mundo religioso, o mundo no geral. Mas os que servem a Deus verdadeiramente conhecem. Agora, ele disse que esse Espírito Consolador, que o mundo não podia ver, mas os discípulos estavam vendo, porque habitava com os discípulos, era quem? O próprio Jesus que estava habitando com eles. Porém,
ele disse que habitava com eles, mas no futuro estaria neles. Ou seja, Cristo em vós, que é o Espírito Santo habitando em nós, a esperança da glória. Vocês estão vendo de quem que Jesus está falando? Dele próprio. Ele próprio é o Pai na criação, ele é o Filho na salvação, ele é o Espírito Santo na consolação. Deus sobre nós, Deus entre nós e Deus em nós. Tá vendo? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vocês estão vendo que coisa? Tudo que era Deus derramou em Cristo, tudo que era Cristo derramou na igreja. Uma conjunção maravilhosa. Aleluia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos amados, Cristo está querendo manifestar a nós. Ah, pastor, mas ele já se manifestou a mim. Ô, meu irmão, tem certeza? Como que você tem comportado, como que você tem agido, como que você tem interessado nas coisas de Deus. Se você sabe que ele manifestou a você, se você tem essa consciência e você tem negligenciado os cultos, você tem negligenciado a sua ajuda na casa de Deus, então você vai ser achado em falta. A Bíblia diz que fomos pesados na balança e fomos achados em falta. Que falta é essa, irmãos? Que falta é essa? Qual é a falta que o Senhor pesou nós na balança e encontrou? Há muitas faltas da nossa parte. Agora, irmãos, uma coisa é certa. Você não tem que ajudar na casa de Deus com sua presença. Você não tem que ajudar como obreiro. Você não tem que ajudar com sua oferta, você não tem que ajudar com seu dízimo para ser salvo, não. Jesus Cristo já morreu no Calvário para nos salvar. Agora, o que está faltando em mim e em você é gratidão por tudo isso que ele tem feito por nós. Gratidão. Eu vou à casa de Deus porque eu sou grato pelo que ele fez por mim. Eu não posso ver as portas da igreja abrir que eu não queira estar lá, porque eu sou grato ao que ele fez por mim. Eu não posso receber um dinheiro que eu não deixe, eu não venha ofertar na casa do Senhor, eu não venha dizimar na casa do Senhor, porque eu sou grato e eu quero ver essa obra expandir, eu quero ver essa obra crescer. A palavra precisa ser pregada, precisa ser ensinada, e para alguém pregar, para alguém ensinar, precisa de tempo. E aquele que precisa do tempo para pregar a palavra de Deus precisa de ajudar sua família. Precisa ajudar a própria igreja, precisa pagar combustível, precisa de fazer tudo na casa de Deus. Então eu sou um contribuinte disto, eu sou um participante disto, eu amo a obra de Deus, eu amo as coisas de Deus. Eu quero compartilhar na casa de Deus. Por quê? Porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, eu, por amar a Deus, eu guardo a sua palavra. Eu vou na congregação porque a Bíblia diz que não é para deixar. Eu quero manifestar Deus porque a Bíblia diz que quem é de Deus manifesta a obra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus está sendo anunciada, eu amo a palavra de Deus. Então, amados irmãos, conhecer a Deus é andar em obediência, é praticar a sua palavra, é batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, é saber que não há três pessoas distintas, é saber que são três ofícios de um mesmo Deus. Isto é a Bíblia, isto não é o pastor Heloísio, isso não é o pastor fulano, pastor Beltrano, isso não é fulano de tal que pregou, não, é a Bíblia Sagrada que nós estamos anunciando. Este é o Evangelho de Cristo, esse é o Evangelho que liberta. Amém? Vocês foram abençoados? Eu fui abençoado ricamente no nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas ao ouvirem
Eu gostaria que vocês deixassem seu like, fizessem os comentários acerca da pregação, pois isso vai nos ajudar, vai ajudar bastante o canal. Não é para termos lucro, é para termos o canal venha crescer, é para o crescimento do canal. Esses likes e esses comentários ajudam muito no nosso canal. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.